Graça e paz para você que mais uma vez está me dando o privilégio e a oportunidade de entrar aí por meio das suas redes sociais para trazer a palavra de Deus para você. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal aqui no YouTube e eu estou convidando você para abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, do 14 ao 36, que a mensagem vai ser sobre o seguinte tema: a mensagem de Pedro. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Você que tem visto os meus vídeos aqui no YouTube, mas ainda não se inscreveu, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Quando você se inscrever, eu quero te convidar a clicar no sininho para você receber as notificações. Lembrando que toda sexta-feira tem um vídeo novo aqui no canal para você. Na semana passada eu só consegui colocar o vídeo no sábado, porque a minha internet estava uma bênção na sexta-feira. Além de eu precisar sair cedo para ir ao médico, ainda assim, quando eu cheguei na própria sexta-feira, a internet não me ajudou em nada. Mas essas coisas fazem parte. Tecnologia tem isso. Tem coisas boas, mas tem os seus entraves e nós temos que conviver com eles. Mas a previsão é sempre essa. Toda sexta-feira eu coloco um vídeo novo aqui. Semana passada foi a primeira vez que tive esse problema tão grave que acabou indo para o sábado. Dito isso, eu quero dizer para você que quando você curte o vídeo, quando você comenta e quando você compartilha, você está sinalizando que você gostou do vídeo, que você gostou do conteúdo, que você gosta do canal e que você quer que o vídeo e o canal tenham um alcance maior. E assim mais pessoas consigam assistir, não somente a esse vídeo, mas aos outros vídeos que eu coloquei aqui. Tá certo? E eu quero dizer para você que cada um dos meus livros, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, De Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, tem os seus links de venda disponibilizados aí nos comentários desse vídeo e de qualquer outro vídeo que eu coloquei aqui já no YouTube, tá certo? Só você entrar, comprar, receber no conforto da sua casa e ter a sua vida abençoada e edificada com todo o conteúdo que eu coloco ali. E deixa eu te falar outra coisa aqui com relação aos livros. Eles são um apoio para o ministério que Deus colocou nas minhas mãos para eu fazer. Por que são um apoio? Porque eu sou um crítico assumido desse pessoal que fica aí pedindo Pix, entendeu? Fazendo oração, pedindo Pix, fazendo outras coisas, pedindo Pix. Acho isso desagradável, feio, cada um que dê conta de si para Deus. Mas eu não quero fazer isso, que eu acho injusto com você que está me assistindo aqui. Então eu acho muito mais justo, muito mais bonito, muito mais honesto eu vender meu livro, despertar em você o interesse para você comprar, você receber na sua casa e ser abençoado. E a venda dos meus livros, ela reverte como? Reverte para que eu possa mandar fazer mais livros. Porque, não sei se você sabe, mas no Brasil existem milhares de escritores. A grande maioria é independente, como eu. Por quê? Porque as grandes editoras, elas só financiam, elas só produzem livros de quem já está estabelecido no mercado. Mas elas não estão erradas, eu não estou criticando as editoras. Por quê? Porque elas investem dinheiro, elas querem lucro. É do jogo. É do jogo. Possivelmente, se eu fosse um dono de editora, eu faria a mesma coisa. Possivelmente. Então, é do jogo. É fácil de entender o raciocínio. Embora, para a gente que está aqui do outro lado, seja complicado. Porque a gente paga por tudo. A gente paga pelo ISBN, paga pela ficha catalográfica, paga para mandar para a gráfica, paga para revisão ortográfica, paga para diagramação, paga para divulgação, a gente paga para tudo. Então, escritor no Brasil passa muito longe de ser rico, mas muito longe. Mas, graças a Deus, escritor não é profissão. O ganho do escritor é o ganho do direito autoral. É atividade intelectual, propriedade intelectual. Não é atividade fruto de trabalho. E além disso, eu sou aposentado.
Então, como eu disse já várias vezes, eu não vivo de ministério. Eu não vivo de ministério. Quem vive é cada um com Deus. Acho arriscado, acho imprudente, eu não faria isso, como eu não faço. Trabalhei minha vida toda para eu ter a minha renda na minha aposentadoria, para eu não depender, a não ser da renda que Deus me permitiu juntar. Enfim, dito tudo isso aí, eu quero esclarecer isso para que você possa então comprar meus livros. Poxa, vai ser assim um apoio para o Ministério Deus colocou nas minhas mãos e vai ser assim uma bênção para a vida de vocês. Eu falo como autor e falo como leitor. E o roteiro desse vídeo vai ser simples. Eu vou falar do meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e vou entrar no conteúdo da mensagem para que você possa então também ser abençoado e edificado com a palavra de Deus. Bom, então, dito tudo isso, um último aviso, antes que eu esqueça. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Como você já sabe, eu sou do Ministério Ceará na Terra Ferida, sou um dos professores de EBD, camisa de professor aqui, ó. Sou estudante de teologia, sou diácono, sou crente há quase 42 anos, eu me converti aos 17, em 1983, exatamente no dia 23 de julho de 1983. Então, é isso. Essas são minhas credenciais principais que me dão embasamento aí para eu poder pregar a palavra de Deus. E que Deus abençoe sua vida. Fica aqui até o final que tem muito conteúdo bom para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando a você que está vendo esse vídeo nessa plataforma que aqui eu começo sempre uma série nova toda sexta-feira. E hoje, mais essa série que está começando. Tá? E agora eu vou falar sobre o meu livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Mas antes de eu começar a falar do meu livro, deixa eu te falar. Para você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. Não cobro nada para pregar. Sou do Ministério Ceará na Terra Ferida, sou professor de EBD, sou diácono, sou pregador da Palavra de Deus, sou estudante de teologia. Sou crente desde 1983, sou cristão evangélico desde 1983. E os meus livros têm todos os links aí nos comentários. Além do livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, sobre o qual vou falar agora, os outros estão aí também. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Ludemar para Wonderland, e cuide bem da sua carreira profissional. Só você clicar, comprar, ser abençoado, ser edificado. E deixa eu te falar uma coisa sobre meus livros. Eles são o apoio do Ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Então eu não fico aqui pedindo Pix, para você me dar oferta de Pix. Eu prefiro que você adquira o livro, seja abençoado com a leitura, presenteie alguém com o livro, que é sempre bom. O livro vai trazer benefícios para você quando você lê, e você vai abençoar alguém com a leitura. Você vai levar a mensagem do Evangelho através dos livros que eu escrevi, que são livros de mensagens, né, que tem textos bíblicos, perdão. E aqueles que falam sobre finanças e sobre vida profissional, você vai abençoar as pessoas nessas áreas. Então, como eu expliquei, vou repetir, é o seguinte: um escritor no Brasil, ele produz de forma independente. A grande maioria dos escritores brasileiros é independente, porque as grandes editoras, elas publicam aqueles autores que já são conhecidos. Ok, é do jogo. Elas querem ganhar dinheiro, elas investem uma grana e elas querem recuperar essa grana. É do jogo, é normal, super normal. Então a gente que é independente, a gente paga por tudo. É para diagramar, para criar capa, para impressão, é para ISBN, para revisão ortográfica, para ficha catalográfica, para divulgar. A gente paga por tudo. Então o que a gente vende, a gente reverte para poder juntar para produzir novos livros. É assim que funciona. Entendeu? Enquanto eu for autor independente, vai ser assim.
E essa é uma base de apoio para que eu possa continuar nesse ministério. Então eu quero convidar você a adquirir meu livro. Você vai ser abençoado, vai me abençoar, é uma troca justa. E outra coisa, você com certeza vai ser alimentado pelo conteúdo dos livros. Eu vou te falar agora do que eu tenho no meu livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Bem, eu quero hoje chamar a sua atenção para o capítulo 2. Quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Vamos lá. Eu quero citar 2 exemplos que estão aí na internet. O primeiro eu quero falar sobre um humorista, o Léo Lins. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o caso dele aí. Ele que foi condenado pela justiça, cumpriu 8 anos de prisão por causa de um show que ele fez, show de piadas, entre aspas, que eu coloquei as piadas, que ele fez em 2022, chamado o Perturbador. Ali ele fez um monte de piadas, entre aspas, ofensivas a vários grupos. Pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, alcoólatras, obesos. Nossa, ele abusou. Ele falou muitos absurdos. Portadores de HIV. Vou só falar uma das coisas absurdas que ele falou. Não vou perder meu tempo aqui falando todas, porque isso é bater palma para maluco dançar. Falar uma só, para que você entenda por que eu estou fazendo o link desse absurdo aí do Léo Lins com o conteúdo desse livro, tá? Especialmente do capítulo 2. Ele disse que para um obeso emagrecer, basta ele fazer sexo sem camisinha com um portador de HIV. Preciso fazer algum comentário? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, algumas perguntas para você. Vamos lá. Você que está me vendo aí, se por um acaso você é uma pessoa preta, você acha engraçado quando alguém se refere a você com termos pejorativos? Vamos voltar no tempo lá no programa dos Trapalhões, quando eles se referiam ao Mussum, com aqueles termos bastante pejorativos, com relação à cor da pele dele. Embora nos Trapalhões o Mussum não fosse a única vítima, não. O Didi, o Renato Aragão no caso, também fazia uma piada com ele com relação à origem nordestina dele. Então eu quero fazer um link aqui, porque o Léo Lins também fez piadas entre aspas, colocando aqui entre aspas, xenofóbicas. Você que por acaso é de uma origem estrangeira, fez piada com judeu, piadas entre aspas com judeus. Então vamos lá, você, uma pessoa preta, você acha engraçado? Ou acharia engraçado se eu começasse a falar as barbaridades que ele falou com relação às pessoas pretas? Você acharia engraçado? Judeu, você acharia engraçado fazer piadas com judeus? Você acha engraçado se você foi alcoólatra, ou é alcoólatra, ou tem algum parente alcoólatra? Você acha engraçado quando alguém faz piadas com alcoólatras? Léo Lins não foi o único, não. Os humorísticos aí, você tem o Saideira lá na Praça Nossa, você tem o João Canabrava, da escolinha do professor Raimundo. Não tem nada de engraçado no alcoolismo. Vê se eu tô rindo aqui. Eu tô rindo? Se eu não tô rindo é porque não é engraçado. E eu sou um cara que gosta de piada. Mas não esse tipo de coisa aí. Isso aí não é piada. Isso aí é qualquer coisa menos piada. Quem me conhece sabe que eu gosto de piada. Eu gosto até de contar a piada. Mas isso aí não é piada não. Vamos lá. Você por acaso é da minoria LGBTQIA+, ou você é pai ou mãe de alguém LGBTQIA+, você acha engraçado fazer piada com isso? Eu vou te falar uma situação aqui.
Essas pessoas, elas já enfrentam dificuldades, por mais que a sociedade tenha, entre aspas, evoluído no que diz respeito à aceitação dessa minoria específica, LGBTQIA+, ainda existe preconceito, ainda existem portas fechadas no mercado de trabalho para essas pessoas. Se essas pessoas chegarem nas etapas de processo seletivo, manifestando claramente a sua orientação sexual, dando pinta, como as pessoas costumam dizer, em muitos casos elas são discretamente eliminadas do processo seletivo. É óbvio que o recrutador nunca vai dizer que é por causa disso. Ele vai dizer que é questão de perfil, que o outro candidato aprovado se enquadrava mais no perfil da empresa e blá, blá, blá. Que blá, blá, blá que a gente sabe qual é, para disfarçar. Pois é. Então, muitos pais que têm filhos LGBTQIA+, sofrem por quê? Porque sabem que seus filhos são rejeitados, sabem que seus filhos são muitas vezes perseguidos, vocês sabem que tem a intolerância, vocês sabem que tem grupos skinheads, homofóbicos de carteirinha. Você procura na internet que você vai encontrar um caso, há alguns anos atrás, 2 homens estavam andando abraçados na Avenida Paulista, um mais velho e um mais novo. Estavam abraçados, conversando, rindo, brincando, foram cercados por um grupo de skinheads e foram espancados. Porque simplesmente esses idiotas acharam que os 2 homens eram homossexuais. E mesmo que fossem, não deveriam ter sido espancados. E na verdade eles nem eram pai e filho, que estavam alegres, comemorando a vitória do time deles, uma coisa assim. Eles estavam alegres, comemorando, rindo, brincando. E, no entanto, isso aconteceu. E aí? Pois é. Então não tem graça nenhuma. Então esses absurdos que esse humorista fez não tem graça. E essas coisas, elas entram em muitos lares. Por isso que eu fiz o link aqui com o capítulo 2. Segura aí que eu vou trazer mais uma informação para você. Eu vou falar de um outro vídeo que eu vi essa semana, de um criador de conteúdo que mostrou um vídeo sobre um programa infantil. Olha que absurdo, um programa infantil. Eu não peguei o nome do programa. E na musiquinha de abertura, ensina a criança a se vestir sensualizando. Já começa com a vestimenta meio que sensual para a idade. Era programa infantil, para menina, tá? O fundo rosinha, ensinando a menina a roubar brinco, roubar sapato, roubar não sei o quê, porque o que tem demais, roubar um chocolatinho. A musiquinha vai falando disso tudo. Normalizando o furto, ensinando a criança que desde pequena ela pode furtar. Se o pai e a mãe não podem dar, que ela pode chegar e furtar. E está tudo certo. Olha que absurdo. Aí agora eu vou entrar aqui no capítulo 2, fazer o link aqui. Por que devemos tomar cuidado? Quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Então eu começo aí. Por que você está deixando entrar na sua casa essas piadas do Léo Lins? Porque se ele fez esse show, é porque tinha espectador. E se isso circulou pela internet, teve um monte de visualização. Precisou a justiça entrar e mandar tirar do ar. Mas até tirar do ar demorou um tempão. E o vídeo teve milhões de visualizações. Por quê? Por que esse vídeo teve milhões de visualizações? E por que você acessou um vídeo como esse e deixou isso entrar na sua casa para você assistir, sua mulher assistir, seus filhos assistirem? Por que você, como chefe da família, você não exerceu o seu poder de se colocar na frente para proteger sua família, que é a sua função? É a sua função, homem. Você que tem uma família, é um chefe de família. Essa é a sua função. Juntamente com a sua mulher, tá? Chamar a sua mulher para junto, vocês dois protegerem a casa. Eles não podem deixar isso entrar. Nem essa coisa do Léo Lins e nem essa coisa aí do programa infantil. E muitas outras coisas. Eu falo com mais detalhes aqui no meu livro. Eu quero convidar você para adquirir, porque no capítulo 2
eu trago, faço bem esmiuçadinho, dou exemplos e trago muitos textos bíblicos também, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Tudo que eu penso, tudo que eu falo sobre essa questão do avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E se você observou a capa, eu enfatizei a questão da família. Ele começa dentro de casa esse avivamento. Aí está errado que você que é cristão vai querer buscar esse avivamento na igreja. Não, você já tem que sair da sua casa com esse avivamento já dentro de você, já pegando fogo dentro de você, essa brasa já ardendo dentro de você, pegando fogo dentro de você, tá? Esse coração seu pegando fogo para chegar na igreja assim, repartir com as pessoas. Se todos chegassem na igreja assim, a gente não teria tanta coisa errada acontecendo na igreja. Mas segura aí que eu vou entrar na mensagem, a mensagem de Pedro, e aí eu vou falar mais sobre isso, tá? Especificamente sobre essas questões aí de igreja, vida cristã. Mas aqui eu quero enfatizar isso. Pois é, veja aqui quais são os critérios que nós devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares. Tá bom? Como é que você faz para comprar esse livro? Você tem 3 opções: site amazon.com.br, o site estantevirtual.com.br e o site umlivro.com.br. Vamos de novo: amazon.com.br, estantevirtual.com.br, umlivro.com.br. Os links de venda estão aí nos comentários. Só você clicar, comprar, receber no conforto da sua casa, ser abençoado com a leitura e crescer espiritualmente, que esse livro foi escrito para isso, para ajudar você a crescer espiritualmente. E quando eu estiver na sua igreja, você pode adquirir o livro diretamente comigo. Eu sempre levo exemplares para venda. Só você me encontrar, comprar comigo, você pega na hora e pronto. Tá bom? Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente leitura e continua aqui que tem muita coisa boa para você ainda, tá bom? Continua aqui. Deus abençoe sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando a você que aqui nessa plataforma sempre eu começo uma série nova sexta-feira. Eu venho pela semana. Vai até a quarta da semana seguinte, colocando os vídeos por partes aqui. Tá certo? E se você ainda não está me seguindo aqui, você não está me acompanhando aqui, mas tem visto os meus vídeos, clica aí para você me seguir, me acompanhar. E não se esqueça também de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Por quê? Quando você curte, comenta e compartilha, você está mostrando que você gostou do vídeo, você quer que mais pessoas vejam, que você quer que o vídeo tenha um alcance maior, que você quer que a plataforma tenha que o meu perfil aqui tenha um alcance maior. Tá certo? E outra coisa, por falar em alcance maior, eu quero convidar você a adquirir qualquer um dos meus livros. Os links estão aí nos comentários. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. A venda dos meus livros, ela é um suporte para o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, porque eu sou um escritor independente e eu preciso vender os livros para que eu possa, com o dinheiro da venda dos livros, mandar fazer novos livros, publicar novos livros. Porque o escritor independente no Brasil trabalha desse jeito, ele não tem opção, porque ele não tem uma editora por trás dele fazendo tudo. As editoras grandes, famosas, elas só contratam, elas só publicam autores conhecidos, famosos, é um direito delas, eu não estou aqui para combatê-las nem criticá-las. É um direito delas e eu tenho que dançar conforme a música. E a música que é tocada para mim e para os outros escritores independentes é essa, a gente tem que pagar. Pagar para fazer, para diagramar, para fazer capa, para comprar ISBN, ficha catalográfica, revisão ortográfica e a divulgação e tudo. A gente tem que pagar por tudo. Então, produzir um livro no Brasil não sai barato. E quando a gente vende, a gente não está vendendo para ficar rico não, porque ser escritor no Brasil não vai rolar riqueza. A não ser os best-sellers que já tem uma editora por trás. Então, um cara que é famoso
Ele pode sim ganhar um dinheiro legal com direitos autorais, mas ele já é famoso, ele já cavou os poços lá atrás que eu estou cavando hoje. Ele já conseguiu uma editora grande para estar por trás dele ali, dando suporte para ele, sem ele precisar pagar nada, sem ele precisar esquentar a cabeça com nada, diferentemente de mim que tenho que esquentar a cabeça com tudo. Então esse cara lá atrás, ele já fez o que hoje eu estou fazendo. Então hoje ele desfruta de uma condição melhor como um autor conhecido que ele é. Tem vários no Brasil. Mas a grande maioria está cavando poços que nem eu. E é isso. Tá certo? Então eu acho muito mais bonito eu oferecer um livro para você comprar do que eu ficar pedindo Pix, como tem um montão que faz aí. Acho feio, mas cada um com seu cada um, como a gente costuma dizer. Romanos 14:12 dá respaldo ao que eu estou falando. Cada um que dê conta de si para Deus. Tá certo? Então vamos entrar na mensagem. Antes de eu entrar na mensagem, para você me convidar para pregar na sua igreja, telefone para contato está aí nos comentários. Não cobro para pregar. Sou do Ministério Sarando Terra Ferida, sou cristão desde 1983, sou professor de escola bíblica dominical desde 1992, sou estudante de teologia, sou diácono desde 1998. Então, agora sim, podemos entrar na mensagem. A mensagem de Pedro, Atos capítulo 2, do 14 ao 36. A partir de agora, eu desejo que Deus continue falando no seu coração e que esse conteúdo dessa mensagem traga verdadeiramente edificação espiritual para você. Vamos lá. Eu dividi essa mensagem, ou melhor, a leitura desse texto em duas partes, porque esse sermão ele tem dois pontos-chave aqui. O primeiro deles é defesa da fé através da palavra de Deus. Então eu vou ler agora do verso 16 até o 21, tá? E nós vamos então meditar nessa primeira parte desse tema aí, tá? Defesa da fé através da palavra de Deus. Vamos lá. Então, Atos capítulo 2, verso 16. Pedro começa falando: pelo contrário, o que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel, verso 17. E depois disso, aí ele começa a ler o que Joel profetizou. Preste atenção. E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Verso 18. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Verso 19. E farei coisas espantosas na terra e no céu: sangue, fogo e colunas de fumaça. Verso 20. O sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem, nessa primeira parte dessa mensagem, Pedro defendeu a igreja dos ataques que ela estava sofrendo. Aí eu vou te fazer um link com o que a gente está vendo nos dias de hoje. Fica aqui até o final que você vai entender onde é que eu quero chegar. Então vamos lá. Então a igreja estava sendo atacada, por quê? Porque as pessoas estavam achando que o derramamento do Espírito, quando fez com que as pessoas começassem a falar em outras línguas, as pessoas estavam sendo acusadas de estarem embriagadas. Sim, as pessoas estavam sendo acusadas de estarem bêbadas. E Pedro foi logo defender: não é nada disso não. Não é nada disso. E Pedro trouxe lá aquilo que ele leu, que ele conheceu, que ele estudou através das profecias do profeta Joel. Tá? É aquilo que eu sempre falo para você.
Pergunta que eu quero fazer para você. Como é que você, meu irmão, minha irmã, quer defender a sua fé sem conhecer a palavra de Deus? Há quanto tempo você não coloca o pé numa EBD, que é lá o lugar para você estudar a palavra de Deus? Há quanto tempo você não coloca um pé no EBD para aprender a palavra de Deus? Há quanto tempo você não coloca o pé na igreja num dia de culto de ensino? Que tem muita igreja que tem esse culto específico de ensino. As igrejas batistas normalmente separam a quarta-feira para isso. É um culto que é separado para oração e para estudo da palavra, para doutrina, coisa e tal. As Assembleias de Deus também separam, normalmente, um dia específico para isso. Mas e aí? Por que você não vai? Por que você não estuda a palavra de Deus? E na sua casa? Há quanto tempo você não pega a Bíblia para ler, para estudar? Não é fazer aquela leitura dinâmica de 1 minuto, não. É estudar, meditar, tá? Porque, deixa eu te falar, os desafios são cada vez maiores nesse mundo que está chegando ao fim. Você que conhece a palavra de Deus, você está vendo que o fim dos tempos está chegando. Você está vendo as coisas acontecendo. Tudo que Jesus já falou está acontecendo. Joel, o profeta, já deu até uma palhinha aqui, que antes de chegar ao grande e terrível dia do Senhor, aconteceriam sinais, tipo da lua se transformar em sangue, o sol se transformar em trevas. Pois é. Então Pedro, no início da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, há 2000 anos atrás, já estava falando sobre o que o profeta Joel já tinha falado trocentos anos antes de Cristo sobre o fim dos tempos. E se você está se perguntando por que ainda não chegou, porque a Bíblia diz que ninguém sabe, só Deus é quem sabe o dia e a hora, nem Jesus sabe. Então deixa eu te falar, para você poder fazer a defesa da sua fé, que é o que se chama apologética, você precisa estar muito, muito firme na palavra de Deus. Você precisa ser um conhecedor da palavra de Deus. Por quê? Nós temos no Brasil uns 8 milhões de desigrejados. Desigrejado, como eu já falei, é diferente de desviado. Desigrejado até prega a palavra de Deus por aí, tá? O cara não está em comunhão com a igreja. Eu não falei de comunhão com Deus, são coisas diferentes. Há algum tempo atrás, um pastor bem conhecido, Marco Feliciano, que é especialista em falar coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, interpretar a Bíblia à moda dele, sem embasamento bíblico, sem embasamento doutrinário nenhum, ele certa vez ele fez uma ligação entre a mensagem que Jesus falou, quem é ligado na terra é ligado no céu, quem é desligado na terra é desligado no céu. Ele fez essa ligação com relação à igreja. Se está na igreja, está no céu, se não está na igreja, não está no céu. E o interessante é que o próprio Jesus desmente essa afirmação do Marco Feliciano. Em Mateus 7, do 21 ao 23, Jesus já começa com o pé no peito falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí os discípulos começam a perguntar: mestre, mas muitos dirão que em teu nome expulsaram o demônio, falaram língua, blá, 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 blá. E no verso 23, Jesus fala: mas eu direi para eles, afastem-se de mim que eu não conheço vocês. E eles serão destinados ao lago de fogo e enxofre. Então, estar na igreja não tem ligação com estar no céu. Fazer a obra de Deus não tem ligação com estar no céu. Jesus mesmo foi quem falou. Acabei de recitar o texto para você. Confere na sua Bíblia aí. Então, o que eu quero dizer é que a grande maioria dos desigrejados, como eu disse para você, são 8 milhões de pessoas no Brasil que simplesmente não querem ter vínculo com a igreja, templo, instituição. Elas se decepcionaram, perceberam que essa igreja, templo, instituição está totalmente fora daquilo que Deus quer. Só que essas pessoas conhecem a palavra de Deus. E como é que você vai pregar a palavra de Deus para uma pessoa dessa que conhece, bobear até mais do que você? Então está na hora de você equiparar o seu conhecimento, no mínimo, equiparar o seu conhecimento com o dela.
ou ultrapassar o seu conhecimento, ultrapassar o conhecimento dessa pessoa desigrejada. Porque, além de você ter o conhecimento, você também precisa buscar unção. Como eu sempre digo e repito, palavra de Deus e oração andam juntas. Pedro era homem de oração, já falei, Paulo também era, e eram dois grandes pregadores da palavra de Deus. E eram homens de oração. Pedro era um homem de pouco estudo, pouca instrução, mas mesmo assim, ele leu a palavra de Deus, ele estudou a palavra de Deus, ele foi logo citando o profeta Joel, como eu citei para vocês aqui. Então, independentemente de você ter pouca escolaridade ou muita escolaridade, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, tira a dúvida com o seu pastor, tira a dúvida com o seu professor de escola dominical, frequente a EBD, porque é esse conhecimento da palavra de Deus que vai dar base para você ter como se defender dos ataques de Satanás. Meu irmão, minha irmã, já falei para você em outros vídeos, Lucas capítulo 4 mostra para você, até Jesus, que estava na terra como homem que nem eu, que nem você, carne, 40 dias no deserto, passando um monte de coisa, ele foi tentado, e ele usou a palavra de Deus para rebater o diabo. Vamos relembrar Lucas capítulo 4? Vou recitar para você. O diabo já mandou a primeira. Se você é Deus, transforma a pedra em pão. Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Mas Jesus mandou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. O diabo, não satisfeito, mandou a segunda. Levou Jesus para o alto, um penhasco, sei lá, para ele ver toda a terra. Mentiu para Jesus, dizendo, tudo isso eu posso te dar se você me adorar. O diabo não podia dar nada dali, porque nada daquilo era dele, já era de Deus, por tabela de Jesus, porque Jesus era Deus. Aí Jesus olhou para a cara dele e falou, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Jesus não ficou debatendo com ele, dizendo que ele era Deus, não. Jesus só falou, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. O diabo, não satisfeito, levou Jesus para o alto do templo e mandou, se você é Deus, pula daí, porque está escrito. Olha o diabo mandando, ó, está escrito, aos anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão tua mão para não tropeçar em alguma pedra. Aqui o diabo mostrou que ele conhece a palavra de Deus, mas é obviamente que ele deturpou. Assim como eu quero dizer para você uma coisa, uma frase que você já ouviu muitas vezes. Eu pesquisei, eu não encontrei um autor, um autor específico que tenha dito essa frase. Como, por exemplo, Nietzsche falou sobre o que não te mata te fortalece. Muita gente repete, mas quem falou essa frase foi o filósofo alemão Nietzsche. Maquiavel, outro filósofo, falou que se você quiser conhecer alguém, dê poder para ele. Ele também falou, as adversidades revelam quem são os homens. O outro filósofo, Voltaire, certa vez falou que a leitura engrandece a alma. Então, voltando aqui, ninguém conhece o autor dessa frase. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, nós sabemos que ela é a palavra de Deus. Embora ela tenha sido escrita por homens, ela foi escrita por homens a quem Deus inspirou e comissionou para escrevê-la. Porque Deus não precisava de nenhum daqueles homens para escrever. Ele mesmo teria escrito, como ele mesmo escreveu as tábuas dos 10 mandamentos e deu para Moisés. Ele não ditou para Moisés, ele deu as tábuas prontas. Então Deus não precisava de ninguém para ter uma Bíblia impressa, a palavra dele impressa. Ele mesmo poderia ter feito. Ele tem poder para isso. Se ele é capaz de abrir um mar, curar enfermos, libertar endemoniados, ressuscitar mortos, ele não teria poder para escrever um livro? Claro que tem. Mas ele quis usar o ser humano. Ele continua querendo usar o ser humano para pregar a palavra. Ele não precisa de mim aqui para pregar a palavra dele já é suficiente, ele não precisa de mim. Ele quer me usar por bondade dele. Porque quem sou eu? Falho, pecador, todo errado, todo errado, não tenho nada de perfeito, eu tenho que me colocar diante do Senhor para que Ele possa me usar. Mas Ele não precisa de mim, eu que preciso dele, é bem diferente. Então, voltando aqui, que eu quero que você entenda algo muito importante. Essa palavra de Deus que está aqui para nós,
tem gente que deturpa ela, como Satanás aqui deturpou, porque o Salmo 91 não tem esse sentido de autorizar ninguém a pular de penhasco, de fazer zoeira para Deus proteger, para Deus mandar nos proteger. Não, o sentido do Salmo é bem diferente disso. E também não é esse sentido aí que muita gente usa não, para proteger a casa, botar a Bíblia aberta no Salmo 91, porque o diabo vai correr. O diabo não tem medo do Salmo 91, ele citou aí o Salmo 91 para tentar Jesus. E Jesus respondeu para o diabo da seguinte forma: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o texto se encerra em Lucas 4 dizendo que o diabo se afastou por algum tempo. Grava bem essa frase aí que está escrito na sua Bíblia, por algum tempo, ou seja, sinalizando que ele certamente voltaria para perturbar novamente. E assim ele faz. Você tem autoridade para fazer com que ele fuja, e ele foge. Está escrito na palavra de Deus em Tiago: sujeite-se a Deus, enfrente o diabo, ele fugirá de você. Agora, não se engane, ele não vai fugir para sempre, não. Ele vai, que a Bíblia diz que ele fica ao derredor procurando a quem possa tragar, procurando uma brecha, procurando a vulnerabilidade. E quando você é um cara que estuda a palavra de Deus, quando você é uma mulher que estuda a palavra de Deus, combinado com uma vida de oração, combinado com outras coisas também, é um jejum que você faça de vez em quando, é um propósito que você faça de vez em quando, aqueles enfeitezinhos do bolo, o pessoal chama de cereja do bolo, particularmente eu não gosto de cereja, mas para mim, eu seria o brigadeirinho do bolo. Para o meu gosto pessoal seria o brigadeiro do bolo. Mas enfim, o enfeite do bolo, seja lá como for o enfeite, esse jejum, esse propósito, coisa e tal, tudo isso dá base para que você feche as vulnerabilidades, para que eu feche as vulnerabilidades e as brechas para que Satanás não consiga encontrar. Mas que ele fica ao derredor perturbando, ele fica. Lembra que ele falou para Jó? Deus perguntou para Satanás: de onde é que você vem? E Satanás respondeu: vim de rodear a terra, vim de cirandar pela terra, vim de andar pela terra, passear pela terra. Então, é a gente que tem que fechar. E quando a gente fecha essas brechas e vulnerabilidades, é a palavra de Deus aqui, ó. E como eu falei, Pedro, além de ser conhecedor da palavra, ele era homem de oração. Se você estudar Atos dos Apóstolos, você vai ver. Pedro era homem de oração. As cartas dele são bem fortes, estão duas. Então vamos repetir esses versículos aqui e vamos entrar na segunda parte desse sermão de Pedro, dessa mensagem de Pedro. Vamos lá. Então, a igreja evangélica brasileira precisa de pessoas como eu e você, conhecendo a palavra de Deus para poder defendê-la dos ataques que estão aí, tá? Mas para defender tem que conhecer a palavra. Para a gente se defender espiritualmente, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Vamos ler, verso 16, Pedro já começa rebatendo o ataque à igreja. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. E aqui ele já entra com o texto. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Verso 18. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Verso 19. E farei coisas espantosas na terra e no céu: sangue, fogo e coluna de fumaça. Verso 20. O sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. E o verso 21 ele fecha essa parte do sermão: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ficou claro até aí para você? Então recebe aí. Agora vamos para a segunda parte do sermão. Defesa do ministério de Jesus através da palavra de Deus e do seu testemunho. Então Pedro, aqui ele defendeu o ministério de Jesus, que estava sendo atacado também, através da palavra de Deus e através do testemunho pessoal dele. Segura aí, vamos ler o verso 22. Homens de Israel, ouçam essas palavras. Deus apoiou publicamente
Jesus de Nazaré, diante de vocês, ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Verso 23. Porém, seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus, pregando-o na cruz. Verso 24. Então, Deus ressuscitou o seu Filho, livrando-o do poder da morte, sendo impossível a morte dominá-lo. Aquilo que a gente fala, que Jesus venceu a morte. O rei Davi disse o seguinte a respeito de Jesus: fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Por isso, a minha alma se alegra e a minha língua exulta e o meu corpo repousará tranquilo. Verso 27. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu santo sofra decomposição. Davi falando sobre Jesus. O que aconteceria com Jesus? O Senhor restituirá a minha vida e me dará a maravilhosa alegria na sua presença. Verso 29. Queridos irmãos, aqui Pedro falando, meditem nisso. Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou essas palavras que eu citei, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Verso 30. Porém, ele era profeta e sabia que Deus havia prometido com juramento infalível que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro, dizendo e profetizando, futuro distante, estava olhando para o futuro distante e profetizando a ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não entrou em decomposição. Davi estava falando de Jesus, e todos nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou este Jesus dentre os mortos. Verso 33. E agora, Jesus está sentado no trono, no mais alto, da mais alta honra no céu, à direita de Deus. E tal como prometeu, o Pai enviou o Espírito Santo,
e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Não. Davi não estava falando de si mesmo nestas palavras dele, que eu citei, pois ele nunca subiu aos céus. Além disso, ele declarou: o Senhor falou ao meu Senhor, sente-se aqui, à minha direita. 35. Até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. E para fechar o verso 33, portanto, eu garanto a todos em Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Pedro, mais uma vez, nos dá outra lição aqui. Ele usou a palavra de Deus para ensinar o povo. Ele pegou os escritos que mostravam as coisas que Davi falou sobre Jesus. Certamente, Pedro leu Salmos, alguns salmos foram escritos por Davi. Certamente, Pedro citou os livros de Reis e os livros das Crônicas, que citam muitas coisas que Davi fez, que Davi falou, tá certo? Então, quero enfatizar para você, mais uma vez, a importância de você ter o conhecimento da palavra de Deus para você defender o ministério de Jesus, sim. Porque, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda não acredita que Jesus era Deus. Muitos veem Jesus como um profeta, como um simples profeta, como qualquer outro. Outros encaram Jesus como um líder espiritual, como outros de outras religiões, no mesmo pé de igualdade. Sendo que nós conhecemos os túmulos de todos os líderes religiosos que todas as religiões têm por aí. Mas não existe o túmulo de Jesus, porque já sabemos que Jesus ressuscitou. Pedro, inclusive, fala que ele viu Jesus ressuscitado. Ele faz questão de apontar que muitos que estavam ali ouvindo aquela mensagem viram Jesus ressuscitado, porque Jesus apareceu. Durante 40 dias, depois dele ressuscitado, ele circulou pelo meio do povo. Ele apareceu para várias pessoas, já ressuscitado. Até que ele foi e enviou o Espírito Santo, como Pedro falou. Essa mensagem de Pedro, ela começa, eu acabei não lendo para você, com relação à acusação que a igreja fazia com relação ao dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Ele começa aqui no verso 14. Nisso, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se à multidão em alta voz: ouçam todos vocês, homens da Judéia, e todos os visitantes e moradores de Jerusalém, prestem muita atenção. Pedro aqui estava cheio de autoridade, a autoridade dada por Deus para falar, para cortar logo. Alguns de vocês estão dizendo que estes homens estão bêbados. Não é verdade.
estes homens não estão bêbados. É muito cedo para isso. Ninguém fica embriagado às 9 horas da manhã. E aí Pedro continua falando aquilo que eu li. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi o que o profeta Joel falou. Então Pedro entrou falando. Então eu não tinha lido esses 2 versos aqui que são importantes para você entender a origem dos ataques que o povo estava fazendo. Pedro pegou logo todo mundo. Vocês, moradores de Jerusalém, vocês da Judéia, tal, vocês visitantes, Pedro já mandou logo para todo mundo. Que não tinha ninguém bêbado ali. Que ali era a atuação do Espírito Santo. Conforme já havia sido profetizado por Joel. E aí, agora o texto que eu li aqui falando da defesa do ministério de Jesus. E tem aqueles que acham que Jesus era uma espécie de político comunista, socialista. Há aqueles que ainda acham que Jesus queria implementar um reino aqui. Há os que acham equivocadamente que Jesus veio para fundar uma religião. Não, nada disso. Jesus, ele é o cumprimento da promessa de Deus, o segundo Adão. O primeiro Adão afastou o homem da proximidade com Deus, aquela proximidade que Deus tinha com Adão. Todo fim de tarde Deus descia para bater um papo com Adão. Deus nem se preocupava com a nudez de Adão, se você observar. Deus nunca mandou Adão colocar roupa para se colocar diante dele. Deus não estava nem aí. Estava tudo certo. Quando Adão e Eva comeram o fruto, você vai conferir isso na sua Bíblia, lá em Gênesis. Eles é que se esconderam porque se viram nus. E aí Deus estranhou. Vem cá, quem foi que falou para você que vocês estão nus? Porque até ali Deus nunca tinha falado para eles que eles estavam nus. Até ali Deus nunca mandou Adão e Eva colocar a roupa para falar, para conversar com ele. Deus descia e conversava. Então essa comunhão que o homem tinha com Deus e que perdeu depois do pecado original de Adão, Jesus veio para restaurar essa comunhão. A morte de Jesus fez o véu se rasgar de alto a baixo e acabou-se toda aquela necessidade de só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos para expiar os pecados do povo e blá, blá, blá. Então Jesus já rompeu isso para nós termos acesso direto a Ele. Sendo assim, muitos ainda não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo. O Cordeiro de Deus perfeito, o seu sangue veio para nos lavar dos nossos pecados, foi derramado para nos lavar dos nossos pecados, para nos purificar, para nos dar condições de entrar no reino dos céus quando o grande dia chegar. Então Pedro defendeu esse ministério de Jesus, lembrou que era plano de Deus que houvesse a traição, era plano de Deus que homens maus trabalhassem pelos bastidores para levar Jesus até a cruz, porque aquilo precisava acontecer, tinha que ser daquele jeito, entendeu? Pedro, depois de um tempão, ele entendeu, porque na hora Pedro não entendeu, ele quis impedir, Jesus o repreendeu. Vocês lembram? Vamos conferir na Bíblia de vocês. Mas depois, com a maturidade espiritual que Pedro adquiriu, ele entendeu que aquilo era necessário, Jesus passar por tudo aquilo. E ele defendeu o ministério de Jesus. Fez questão e citou as palavras de Davi. Davi contando, profetizando, sendo levado. Davi estava há mais de 1500 anos antes de Cristo. Foi levado em profecia, em visão, para ver Jesus sendo morto. O corpo dele não passou por decomposição, lembram? Estava 4 dias sepultado, estava 3 dias sepultado e simplesmente ele saiu. O corpo não passou por decomposição. Porque isso já estava previsto na palavra de Deus. Davi já havia sido levado em profecia para isso. Só que eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você precisa voltar a estudar a palavra de Deus com urgência. Você precisa parar de se alimentar de vídeos isolados. Por exemplo, você está vendo esse vídeo aqui nessa plataforma, tá certo?
se você observar, eu faço uma playlist, só que aqui eu só posso botar vídeos curtos. No máximo 5 minutos, não tem como botar vídeos maiores que esse. Então, é só você acompanhar. Parte 1, parte 2, parte 3, que você vai ver a mensagem completa. Que é isso que eu quero que você veja, a mensagem completa para você entender. E se você quiser ver a mensagem completa de uma tacada só, vá na plataforma vermelhinha, aquela do vídeo grande. Lá a mensagem está completa. Então você precisa se habituar a ver as mensagens assim. Porque tem muita gente que é mal intencionada e bota os vídeos, fazem os cortes só para mostrar aquilo que realmente interessa, entendeu? Uma leitura diferente daquilo que aconteceu realmente. Por exemplo, deixa quieto o que eu penso aqui, vamos falar aqui. Pastor Cláudio Duarte, ele é muito conhecido porque muita gente acha que ele é um palhaço, faz piada, mas quando você pega um vídeo dele completo, na plataforma vermelhinha, completo, você vai ver que raramente na mensagem ele fica fazendo piada. Eles pegam coisa de 1, 2 minutos que ele fez alguma piada ali e tratam o cara como se ele fosse um palhaço. Pegam muitas vezes mensagens que ele pregou em coisas específicas, tipo encontro de homens, aquela coisa fechada, que às vezes nem é na igreja, às vezes é em algum salão de festa, alguma coisa assim, aí pegam, porque ali ele fala algumas coisas mais rasgadas, aí deturpam, não explicam, entendeu? Então, tem gente que tem maldosamente faz isso. Bota os cortes assim, não explicam, mas eu estou explicando para você que você assiste o vídeo aqui, parte 1, parte 2, parte 3, é só você acompanhar, que você vai ver a mensagem completa no final, sem corte nenhum. Ela só está separada para poder caber aqui nesse perfil, para poder caber aqui nessa plataforma. Mas ela está completa, só está segmentada, não está editada. Tanto que no começo do vídeo aí você vai ver algum vídeo aí que eu tossi, eu não parei para editar, porque é como se eu estivesse pregando na igreja. Como é que eu vou para no meio da igreja mandar editar e eu tossi aqui? E eu engasguei aqui. Não existe isso, então vai direto, eu não faço questão nenhuma de editar. Por que eu vou editar? Por que eu vou botar Photoshop para disfarçar meu olho com defeito? Por que eu vou botar Photoshop para disfarçar meu cabelo branco? Por que eu vou botar Photoshop para disfarçar que eu tenho 59 anos, para aparecer? Pô, bizarro, não faço nada disso, então. Não faço edição nenhuma no vídeo. Só a segmentação. Falei isso que é para você entender a importância de você ver a mensagem completa, para você poder aprender. Para você poder aprender a palavra de Deus é fundamental. Para que você possa fazer a defesa da sua fé através da palavra de Deus. Para que você possa fazer a defesa do ministério de Jesus através da palavra de Deus. Tá? Porque tem gente, mas Jesus é Deus, sim. Mas são não, é um Deus só. Um Deus na sua essência. Tá? Então não são 3 deuses, é um Deus só na sua essência, certo? Na personalidade ele é trino. Você tem Deus Pai, que é o Criador, criou os céus, criou a terra e criou em parceria, que você vai ver em Gênesis lá. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Jesus estava lá, o Espírito Santo também estava lá, porque lá em Gênesis também está escrito: o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá em Gênesis 1, verso 2. Terra sem forma e vazia. Tem até aquele louvor, né? Nosso Deus é soberano, lembram? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Pois é desse jeito aí. Então, para você entender que Deus é um na sua essência, um só tem um Deus. E é trino na personalidade. Deus, o Criador, Jesus, o Salvador, o Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador. Entendeu? É só isso. Um Deus só, para você entender.
tá bom? Para não ter confusão, mas você precisa conhecer a palavra de Deus para você fazer esse tipo de defesa, para você não ser questionado, tá? Sobre o ministério de Jesus, para você aprender que o Espírito Santo não é uma força, como dizem, não é um fluido, não é uma energia, é uma pessoa que se entristece, está na Bíblia, Paulo fala sobre isso, não entristeça o Espírito Santo. Acabei de mostrar para você lá no Antigo Testamento, o Espírito participando da criação, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, enfim. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele famoso louvor, esqueci o nome agora, do Armando Filho. Descerá sobre ti o Espírito Santo, né? Então, lembrei agora aqui, mas é isso. Então, para você entender a importância de você conhecer a palavra de Deus para você poder defender a sua fé. Ficou claro aqui, essa parte aí da defesa do ministério de Jesus? Vamos ler novamente para a gente poder fechar? É importante quando eu faço esses vídeos assim, que aí de repente você, na plataforma vermelhinha, o vídeo tem, no total, às vezes tem 1 hora, porque tem tudo, inclusive a divulgação do meu livro, dos meus livros, mas é para que você entenda o conteúdo. Entendeu? Você precisa entender o conteúdo da palavra de Deus. Então, a pregação é isso. Entendeu? Já passamos da época de ficar dando para o povo papinha. Está na hora do povo comer alimento sólido. Se você quiser crescer espiritualmente, você tem que comer alimento sólido. Né? Mingauzinho não. Tá? Então aqui está tendo a palavra de Deus para você. Vamos ler o verso 22. Homens de Israel, ouçam essas palavras. Ouçam essas palavras. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês, ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, Pedro fez questão de lembrar ao povo que eles viram muitos milagres que Jesus fez. Porém, seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus, pregando-o na cruz. Verso 24. Então, Deus ressuscitou o seu Filho, livrando-o do poder da morte, sendo impossível a morte dominá-lo. Aí Pedro entra citando tudo que o rei Davi falou, e ele citou os textos bíblicos. Muito importante para você ouvir pregadores que citam a Bíblia para você, que não ficam perdendo tempo contando historinha, sabe? Como tem por aí. Tem Bíblia para você aprender, para você crescer. Verso 25. O rei Davi disse o seguinte a respeito de Jesus: fiz do Senhor a minha companhia, fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Ao verso 26. Por isso, a minha alma se alegra e a minha língua exulta, e o meu corpo repousará tranquilo. Verso 27. O Senhor deixará o meu corpo, o Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu santo sofra decomposição. Ó, Davi falando de Jesus isso, tá? Verso 28 ele continua. Pedro está citando o que Davi falou. O Senhor restituirá a minha vida e me dará a maravilhosa alegria na sua presença. Tá certo? Aí, Pedro
Pedro terminou de citar o que a Bíblia diz através do que Davi falou. Pedro citou certamente algum salmo que Davi escreveu, alguma coisa que Davi falou lá nos livros das crônicas ou nos livros de reis. Tá? Davi falou sobre isso que Pedro leu. Aí no verso 29, Pedro explica, ó aqui, queridos irmãos, meditem nisso. Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou essas palavras. Aqui, ó, Pedro explicando o que ele leu para o povo, tá? Então, vou repetir. Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou essas palavras que eu citei, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Então Pedro fez questão de dizer que Davi morreu, foi um homem mortal, como qualquer um. Porém, ele, Davi, era profeta e sabia que Deus havia prometido, com juramento infalível, que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono. Essa promessa Deus fez a Davi no seu leito de morte, que nunca faltaria um descendente dele no trono. E Jesus era descendente de Davi. Consulte Mateus 1 que você vai ver toda a linhagem de Jesus. Você vai encontrar que José, o pai terreno de Jesus aqui, vamos dizer assim, o padrasto, né? Vamos dizer assim, o marido da Maria, ele era o descendente de Jessé. Consulta a tua Bíblia, Mateus 1, que você vai encontrar. Então, sendo assim, Jesus era um descendente da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Verso 31. Deus estava olhando para o futuro distante. Davi estava olhando para o futuro distante, predizendo a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não entrou em decomposição. Verso 32. Davi estava falando de Jesus. E todos nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou este Jesus dentre os mortos. Então Pedro fez questão de lembrar ao povo que eles viram Jesus ressuscitado. Eles viram Jesus crucificado, morto, e viram Jesus ressuscitado. Verso 33. E agora Jesus está sentado no trono da mais alta honra no céu, à direita de Deus. E tal como prometeu, o Pai enviou o Espírito Santo e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo hoje. E aí Pedro novamente voltou lá ao começo da mensagem para dizer que aquilo não era bebedeira. Vocês lembram que Eli confundiu Ana com uma bêbada? E Ana deu esculacho a Eli? Já preguei sobre isso aqui há um tempo atrás. Qualquer hora dessa a gente volta a tocar nesse assunto com mais detalhes. E Ana deu um esculacho a Eli, mandou ele não tratar ela como se ela fosse uma vadia. Está exatamente com essas palavras, tá? Nas traduções mais antigas está exatamente com essas palavras. Você vê. Então o povo confundiu poder do Espírito Santo com bebedeira. Aí Pedro fez questão de lembrar o povo que não era nada disso. Agora o verso 34. Não, Davi não estava falando de si mesmo nessas palavras dele que eu citei, pois ele nunca subiu aos céus. Além disso, ele declarou: o Senhor falou ao meu Senhor: sente-se aqui à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. E então Pedro fecha com o verso 36. Portanto, eu garanto a todos em Israel que este Jesus,
que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pois então, para a gente resumir, Pedro nos deixou algumas lições muito importantes. Nós precisamos estar atentos para defender a nossa fé. Então Pedro deu 2 exemplos. Defendeu a nossa fé diante do povo, defendeu a manifestação do Espírito Santo diante do povo, usando a palavra de Deus. E Pedro defendeu o ministério de Jesus diante das pessoas, usando a palavra de Deus novamente. Lição importante para a gente entender. Precisamos ter conhecimento profundo da palavra de Deus para nos defendermos dos ataques de Satanás. Para pregarmos a palavra de Deus para essas pessoas que estão aí nesse mundo tão carente de ouvir essa palavra tão poderosa que por si ela liberta. Tá certo? E Pedro nos ensina com o seu testemunho, com a sua vida, que ele não era somente um homem que era um estudioso da palavra de Deus, era um pregador da palavra de Deus. Pedro nos ensina com o seu testemunho, com a sua vida, se vocês estudarem, que ele era um homem de oração. E da mesma forma Paulo também, da mesma forma Davi também. Então nós precisamos aprender a ser ao mesmo tempo estudiosos da palavra de Deus e sermos homens e mulheres de oração, porque as duas coisas andam juntas e não tem como separar. Muita palavra de Deus sem oração, ela vira legalismo. Aí fica aquele monte de religioso, criando um monte de dogmas, de normas, de regras. É uma palavra que por si não tem vida, porque é somente o estudo da palavra, porque não tem a oração, não tem a graça, não tem o poder que vem da parte do Senhor através da oração. E muita oração, muito movimento, muito monte, muito manto, sem estudar a palavra de Deus, vira fanatismo. Aí você vê um monte de gente aí fanática, inventando um monte de pataquada que não está na Bíblia, criando um monte de situações que não está na Bíblia. E como eu disse, as duas coisas andam juntas. Não tem como ser diferente. Não tem como, tá bom? Então, somente até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema da mensagem de hoje foi a mensagem de Pedro, baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 14 ao 36, só para você ficar atento e conhecendo mais um pouco da palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigado que você ficou até aqui, assistiu esse vídeo. Se você assistiu no YouTube, eu quero te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não tiver inscrito, tá bom? Ao se inscrever, clique no sininho para você receber as notificações. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Por quê? Sua inscrição, sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento, eles são rápidos, são gratuitos, levam só alguns segundos e fazem você demonstrar que você gosta do vídeo, gosta do conteúdo, gosta do canal, quer que o vídeo tenha um alcance maior, quer que o canal tenha um alcance maior, e é assim que é. Para você que está assistindo nas demais plataformas, você está aí me seguindo, vê todos os meus vídeos aí, mas ainda não se inscreveu aí, não está me acompanhando, me seguindo, clica aí para me seguir, me acompanhar, procura o botãozinho para você me seguir, para você me acompanhar, porque aí quando você me segue, quando você curte, não se esqueça também de curtir, nem de comentar e nem de compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Por quê? Porque quando você faz tudo isso, sabe o que acontece? Você está sinalizando algo muito importante, que você gosta do conteúdo que eu coloco aqui nesse perfil, que você quer que esse perfil tenha um alcance maior, você quer que esse vídeo tenha um alcance maior. Para você adquirir qualquer um dos meus livros, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, só você clicar nos links que eu disponibilizei aqui nos comentários desse vídeo. Bom? Fazer sua compra, receber na sua casa, ser abençoado, edificado, e eu quero que você apoie esse ministério que Deus colocou nas minhas mãos, comprando meus livros, porque esse dinheiro reverte para eu poder publicar novos livros e assim sucessivamente.
Eu não vivo do evangelho, como eu já disse e repito. Graças a Deus eu tenho minha aposentadoria. Eu não sou pesado para os irmãos, não sou pesado para ninguém. Como Paulo não era pesado, ele fazia tendas. E eu vendo os livros para eu poder publicar, poder fazer mais livros. Como eu já expliquei, vou recapitular, sou autor independente. Autor independente é isso mesmo, paga por tudo. Paga por tudo, entendeu? Desde de criação da capa, diagramação, revisão ortográfica, ISBN, ficha catalográfica, divulgação, impressão, tudo. A gente paga por tudo, tá? Para poder fazer com que o livro chegue até você, para que você seja abençoado e edificado. É muito mais bonito do que ficar pedindo Pix. Para que a pessoa pede Pix? O dinheiro vai para onde? É por isso que aquelas coisas todas que eu sempre estou criticando acontecem, né? Aí as pessoas pedem oferta. Primeiro que a oferta não é para pedir. Aí você vê aí, as pessoas vão pregar, pedem oferta. E por falar em pregar, eu não cobro para pregar. O telefone para contato está aí nos comentários também, tá bom? Espero você no próximo vídeo. E com a permissão de Deus, no próximo vídeo eu quero falar sobre a Abigail. Quero que você veja esse vídeo, eu vou contar sobre a vida dela, do marido dela, Nabal. Nós temos muita coisa que vai chamar a atenção. Se eu não pregar sobre a Abigail, eu vou pregar sobre a administração do tempo. É Deus quem vai me orientar sobre qual das duas mensagens eu vou trazer aqui para vocês na semana que vem. Mas eu convido você a estar aqui na semana que vem, no próximo vídeo. Espero você aqui. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.